Bom, doutor, agora vamos olhar aqui para o nosso país, ainda nesse âmbito das vacinas. Enquanto 43 países já começaram a imunizar suas populações contra o coronavírus, cresce a tensão aqui entre a Pfizer, a Anvisa e o governo brasileiro. A Pfizer acusa a Anvisa de apresentar uma série de exigências que, segundo a farmacêutica, impedem que a sua vacina seja entregue no curto prazo no Brasil. Doutor, esse embate distancia o Brasil de uma imunização? A nossa esperança ainda é a Coronavac? O que acontece nesse momento no Brasil? Qual que é a nossa posição em relação à aderência de uma vacina? Infelizmente, Lívia, o Brasil entrou muito tarde na fila para a compra de vacinas. Nós temos que entender que as vacinas elas têm uma oferta muito menor que a demanda, ou seja, o número de doses de vacina que eu tenho disponível para compra no mercado internacional é muito pequeno frente à necessidade que os países têm de vacinação. E o Brasil foi começar a fazer a intenção de compra, foi começar a manifestar o desejo de adquirir a vacina muito tardiamente para as grandes indústrias farmacêuticas que já têm o produto aprovado em algumas agências regulatórias. Nós temos aí a Pfizer, a Moderna, duas vacinas de ácido nucleico que já estão aprovadas pelo FDA e pelos órgãos regulamentares da Europa. Temos a Sputnik V e tudo isso demorou muito para o Brasil assinar ou correr atrás de empresas para fazer a venda. E agora, obviamente, não existe vacinas para serem vendidas, ou ainda o discurso que muitos políticos do Brasil colocam contra as vacinas acabam desestimulando essas empresas a vender para o país. Então nós estamos, infelizmente, vivendo um atraso em termos nacionais, quando comparado com muitos países do mundo, inclusive vizinhos nossos aqui da América Latina, em relação ao início da vacinação em massa, e vamos ter que depender dos resultados da Coronavac, que todos nós estamos torcendo que sejam bastante positivos em termos de eficácia. Lembrando que talvez aí tenha faltado um pouquinho de transparência do governo paulista em deixar muito claro qual é a eficácia dessa vacina desde o começo, mesmo levando em consideração os resultados preliminares, ou ainda uma compra de vacinas que já estão aprovadas fora do Brasil. Lembrando que temos uma outra candidata que foi estudada aqui no Brasil, que é a vacina da Oxford, da AstraZeneca, e que essa tem alguma também possibilidade de ser implantada a médio e longo prazo. Doutor, e inclusive ontem mesmo o presidente Bolsonaro disse que são os laboratórios que deveriam ter interesse em vender a vacina para o Brasil e que nenhum ainda apresentou pedido para liberação na Anvisa. Ao fazer essa afirmação, o presidente Bolsonaro, ele se exime da responsabilidade em relação a esse atraso que nós estamos vivendo em relação aos outros países? Na verdade, Lívia, existe um descompasso entre o que o presidente imagina em relação à ansiedade da vacinação pela população brasileira e o que a gente realmente quer como sociedade, como um país. Existe uma ansiedade pela vacina no Brasil, como em muitos países do mundo inteiro, muito grande, porque muitas pessoas querem evitar contrair o vírus e evoluir para as formas graves. Lembrando que esse é o objetivo principal da vacinação num curto espaço de tempo. Você vacina as populações prioritárias para evitar a Covid grave. E, na verdade, como você tem um produto com uma demanda, com uma oferta muito menor que a demanda, então os interessados são os governos, são os países que deveriam já ter feito essa intenção de compra, coisa que a Europa, os Estados Unidos fez no primeiro semestre ainda, já investiu, já fez a reserva dessas vacinas. O próprio presidente Trump fez uma compra quase que total do estoque de vacina da Moderna, só para dar um exemplo, mas fez também uma compra muito grande da Pfizer e assim por diante. Os países da comunidade europeia se organizaram, fizeram um consórcio também para a compra das vacinas e vários países seguiram esse modelo. O Brasil, muito tardiamente, no começo de dezembro, foi que iniciou essa discussão e nós ficamos para o final da fila, porque tem pouco produto e uma demanda muito grande. Bom, doutor, então, enquanto a vacina não chega para nós brasileiros,
nunca é demais informar, mostrar os riscos dessas festas de final de ano. A gente assiste uma grande movimentação de viagens. Então, como que as pessoas, mesmo em seus destinos turísticos, elas podem se proteger para que nada de pior, né, que os números graves não cresçam? Quais que são as recomendações que o senhor pode dar? Olha, Lívia, nós estamos chegando aí a mais de 10 meses de uma nova realidade e, infelizmente, nesse período de tempo, mais quase 200 mil brasileiros perderam a vida. Covid é uma doença grave que leva a óbito a 2 a 3% das pessoas infectadas e, apesar da gente estar muito cansado, toda a comunidade, toda a sociedade, nós profissionais de saúde estamos exaustos, nós não podemos baixar a guarda. Até que nós tenhamos uma vacinação em massa e tenhamos uma circulação do vírus em queda, a taxa de transmissibilidade muito baixa, nós temos que manter as recomendações que a gente já repetiu várias vezes, mas não custa lembrar novamente. Ao sair de casa, usar de forma consistente, de forma correta, cobrindo o nariz e a boca, sempre fazer uso da máscara quando estiver fora do meio ambiente domiciliar. Segundo, evitar a qualquer custo as aglomerações. Evitar ficar próximo de pessoas que não são do meu círculo domiciliar, menos de 1,5 m, 2 metros. Manter o distanciamento social e evitar a aglomeração. E o número 3, sempre que possível, higienizar as mãos com água e sabão, se não tiver disponível, álcool em gel. Essas medidas, somadas a uma série de outras, vão nos dar uma diminuição de risco de transmissão. Obviamente, elas não impedem completamente, não zeram a chance de contágio, mas diminuem de forma consistente, podendo levar a gente a algumas atividades aí nessa fase que nós estamos de flexibilização. Nós conversamos com o infectologista-chefe da Infectologia da Universidade Estadual Paulista, Dr. Alexandre Naime. Muito obrigada pela entrevista e, claro, por todas as informações e esclarecimentos. Foi um prazer, Lívia. Um grande abraço a todos da Jovem Pan. Até mais. Bom, e nesta